Ok, penso que estamos a entrar em direto. Será que estamos em direto? Deixem ver se isto está a carregar. Parece que está aqui a carregar. Se já tiver aí alguém que pode dizer qualquer coisa. Estou aqui a ver se isto por acaso está a carregar. Não consigo saber se isto está a carregar, se não está. Está a carregar? Está, sim senhora. Já estamos em direto. Já estamos em direto. Já estamos em direto. Se não estou em erro, estamos em direto. Faltam apenas 10 minutos, supostamente, para o lançamento. Now, if you've been following SpaceX over the years, you've no doubt heard us talk about our goal of full and rapid reusability. Nearly all of the Falcon boosters flown last year and this year have been reused, or as we like to say, flight proven. We've landed Falcon 9 and Falcon Heavy boosters 283 times since first doing so in 2015. And with Starship, our mission is to take reusability even further. Bem, amigos, quem tiver aí a assistir já pode dizer qualquer coisa. And we plan to fly as often as possible. As we mentioned earlier, rapid and complete reusability is critical to enabling routine spaceflight. The team at Starbase se um dia me habitou a fazer stream no YouTube. Um dia de conseguir. Um dia. Back and forth to the moon and Mars. Now, even though we are not recovering Starship today, test flights like these provide the critical data that we need through every phase of flight. And that data informs future missions and gets us to that future where Starships are being recovered and rapidly reflown. Our teams are also working on the ground systems that will support rapid reusability. When we start recovering Starship boosters, we'll want them to return to the launch site for a quicker turnaround, as you can see here depicted in this animation. Isto é o que nós queremos fazer, supostamente. Supostamente o que eles querem fazer desta vez, ok, isto é no futuro, não é? Mas desta vez o que se quer fazer é que o booster vá para, ele vai aterrar na água, não é? Se tudo correr bem, e chega à água, tipo quase a chegar à água, aciona os boosters e os motores e depois cai na água e fica ali na água. Mas eu não sei se vão buscá-lo ou se acaba por ir para o fundo, isso eu não sei. Mas o objetivo é esse. E a nave espacial, a Starship, o objetivo é ela conseguir reentrar na Terra, fazer um voo suborbital, abrir as portas dos payloads, do carregamento, o que leva a carga, que é aqui em cima, largar isso e voltar a entrar na Terra e aterrar no Oceano Índico. Aterrar, como quem diz, espatifar-se na água depois e ficar em fanicos, mas vamos chamar a aterrar. Pedro, como é que é? Vamos ver se o bicho sobe. Eu acredito que ele vai subir, eu acredito, ora bem. Correu muito bem. Eu acredito que isto vai subir. Acontece a separação. Depois, a partir da separação, vai ser tudo uma incógnita. Estou confiante que a Starship desta vez entra em uma órbita, vá mais longe do que foi. O que se eu tivesse que apostar, diria que o booster cai na água, ou seja, não chega a fazer a volta e a aterrar assim. Simplesmente cai na água e espatifa-se todo. Acho que o booster vai ser isso. Se eles conseguirem aterrar o booster na água direitinho, ou seja, isto é água, o booster vem, liga os motores, a terra e cai. Isto é o combinado, mas eu acho que ele simplesmente vai e vai perder o controle e mete-se todo na água. A Starship, a nave, eu acho que ela vai explodir ao começar a reentrar na Terra. Queria que ela fosse até o fim, mas eu acho que ela, quando for a reentrar na atmosfera terrestre, eu acho que ela simplesmente vai explodir. Se eu tivesse que adivinhar, era isso. Já agora, amigos, vai sair um vídeo que deu origem a tanto hype, a tanto alarido no Facebook, ok? Já tenho o vídeo pronto, tenho que só o agendar, mas o vídeo está para sair. Ver se eu lanço talvez já amanhã. Reusable and also rapidly at a much rapid pace than they used to be. Yeah.
So, I mean, great learnings from our original Dragon to our new crew and cargo vehicles have directly improved the operations, and they've helped us change our understanding of what's possible when it comes to rocket and spacecraft reusability. Now, we're just under T-minus 6 minutes, so I think it's another good time to check in with Dan for the rest of terminal count. How are we looking, Dan? Thanks, Shiva. We're looking good. 5 minutes, 35 seconds, and we're counting down. We are just about closing the prop load sequences on booster and É pena, é o horário disto. Eu sei que também o outro Pedro, não é? Que somos todos Pedro. O outro Pedro também queria vir ver, o Ramos também queria vir ver a stream. Só que este horário não é fácil. Eu também hoje estou aqui e também é sorte. O Elon Musk disse que este ano, tudo bem que é só uma estimativa, isto é um protótipo, ele quer, está previsto haver pelo menos mais 6 lançamentos. 6. É muito. Vou só fazer aqui uma coisa. Era isto que eu queria ter feito. Espera aí. Estou a fazer as neiras. Fazemos isso. É mais fácil. The booster's almost at full frosty, so we'll see that close out in just a couple of minutes. But we're getting really close to flight, guys. Tá. Queres mostrar aqui? É o plano para hoje, aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, Nave arranca, aqui em Boca Chica, em Texas, nos Estados Unidos. Aqui foi logo onde ficou o primeiro voo. O primeiro teste foi aqui que explodiu. Aqui vem a separação. Foi aqui que explodiu o booster no segundo teste. A Starship explodiu exatamente agora no segundo teste, mas o objetivo é este. O Super Heavy Booster, vocês estão a ver, vai cair ali na água, perto da base. Mas é o que eles querem. E a nave vai fazer uma suborbita. Ou seja, não é uma órbita inteira, só vai entrar em órbita de facto, mas depois acaba logo por descer. E vai aterrar na água no Oceano Índico. Aqui perto, já a chegar à Austrália. Vou meter um vaso, mas aquele cemitério dele. Isto se tudo correr bem. Vamos ver. Pois, os ventos estão um bocadinho fortes. É o que eles estão a dizer. Eles estão a dizer que os ventos estão um bocadinho fortes. Até agora está tudo em ordem. Não disse nada. Os 39 motores do booster já estão em estágio de arrefecimento. Os motores, aquela parte assim, aquelas bocas, aquilo é tudo arrefecido. Ok. Temos aqui o plano, pronto, tem aqui outra vez o plano, mas aqui estático. O voo é para durar cerca de 1h04 se tudo correr bem. Se tudo correr bem é para durar 1h04. Vamos ver. Ok, 2 minutos. Vamos lá ver se isto vai. Agora é muito crítico, é muito crítico. Agora é daquela altura que ou isto vai ou já não vai. Tem só a suar, tem que vir a suar que já estou todo. Let's go. We are under 2 minutes away. We have closed out the prop load on the booster and on the ship. And we're starting to hear some good É agora, amigos, é agora. Not going to hold us up, so there's a good chance we blow right through that Minuto. 40-second hold. So we're about 1 minute and 20 seconds away. Just walking you through one last time, we're going to see the engines ignite about 4 seconds before we hit our Ou vai ou não vai. Vou deixar isto aqui de lado, que é para ir vendo as notícias da SpaceX, caso aconteça qualquer coisa, e ter aqui o guião do que é que vai acontecer.
will retract. The engines will start to throttle up, and then we'll see liftoff about a second and a half. É só estranho, é que ele não está totalmente carregado, não percebo, o booster não está com o combustível ao máximo. If we hold at 40 seconds before, but it sounds like the winds are cooperating today. Ok, os ventos estão a ajudar. Not tracking any other technical issues that could hold us. Past our QD vent gate. Through the QD vent gate past the 40-second hold. Bora lá, amigos! É agora! Vamos pôr este bicho a levantar voo! Estou com medo é de voz dos vossos ouvidos. Cuidado aí com os vossos ouvidos a quem estiver a acompanhar a minha stream. Ok, vamos lá! 8, 7, 5, 4. Ok, ligaram-se todos, os motores ligaram-se todos, vamos a isso. Ai, caralho. Até parece que é a primeira vez que estou a ver isto, parece sempre, meu. Isto é uma obra-prima, meu. Isto parece que estou a ver isto pela primeira vez, é a terceira, mas parece que é a primeira vez, meu. Oh, meu Deus. Bora. Oh, shit! E olha para esta visão, meu. Todos os 39 foguetões motores ligaram-se. Ok. Até agora tudo normal. Já passou a barreira do som. Quase a entrar em Max Q. Max Q é a força máxima que a nave está sujeita, a pressão atmosférica da nave. Pronto. Ok. Nós estamos mais rápidos do que a velocidade do som. Oh, vamos lá, vamos para a separação daqui a nada. Vai, força! Vamos lá, aos 2 minutos e 42. Em 2 minutos e 44 é quando vamos ter a separação, mais ou menos. Vamos lá ver. And then the clamps holding the two stages together are going to release. Starship second stage will ignite its engines, the RVACs first, the sea levels right after that. The sea level engines will be splayed or just kind of pointed out at about a 15-degree angle. So if you look close, if you get good tracking, you might be able to see those center right after. And so those 6 engines will push Starship off of the booster. All right, counting down now. We're going to be coming up right at around the 3-minute mark on that hot stage. Ih, está tudo a dar-lhe, mano. Estes gajos fizeram uma obra-prima. Está tudo calado. É o momento. Só consigo fazer isto uma vez. Vai ter a segunda vez. Vamos lá ver. Já limpei este booster. Ok, agora. Vamos ver. Já está a desligar. Já está. Só tem 3 boosters ligados neste momento. 3 motores. A Starship já está a ligar os motores dela. Separação, vamos ver se o booster aguenta. Vamos ver se conseguimos manter o controle do booster. Ok. O booster está a manter equilíbrio. Será? Vamos lá ver. O booster já está a ficar virado ao contrário. Vamos ver se o booster consegue executar. A nave. A Starship continua a ir. Os 6 motores todos ligados. Oh man, I need a moment to pick my jaw up from the floor because these views are just stunning. These are live views brutal. First stage is currently performing. Ok, o booster não, o booster está bom. Ok, o booster está bem. Ok, o booster está impecável. Conseguiram manter o booster
Ok, estou a desligar o resto dos motores do booster. Agora vou começar a virá-lo. Oh. Ok, desligaram os boosters todos. Agora está virado, ok, já está aí virado, ok, não tinha percebido isso. A Starship continua a subir, já vai a 113 km de altitude. Ok, está a começar a virar. Eu vou ter que virar o booster. Ok, incliná-lo. Porque ele agora vai ter que ir assim, de cu. Isto é a parte do cu, ele vai ter que ir assim, de cu. Que é para aterrar assim, ele não pode ir de lado, senão... Ok, está a ir de cu. Oh meu Deus, não digas que eles vão conseguir aterrar o booster na água, meu. E a SpaceX, Jesus, mas se eles conseguirem fazer isto é... brutal. É brutal porque estamos a lidar com um equipamento extraordinariamente gigante, complexo, e eles estão numa tendência de erram uma vez, corrigem e corre bem. Por norma não. Várias companhias, como a NASA, por exemplo, temos aí carradas de histórias em que uma pessoa vai, erra, vai continuar a errar, só depois dessa... Não, a SpaceX, tipo, eles erram e conseguem corrigir e corre bem. Vamos ver, ainda está a 94 km de altitude, não é? Mas vamos ver. Ela agora vai começar a ganhar velocidade. Vai começar a descer, a voltar a cair para a terra. A Starship continua tudo em ordem. The ship objectives, we're looking for hot staging, again, cruised right through that. We're looking to demonstrate control. Quando for, ok. Orbital insertion. Lockdown, ok. Right-hand corner of the screen shows the ship engine graphics, so be sure to keep an eye on those. Ok. Vamos ver. Isto aqui que vocês estão a ver é um bocado tipo de coisas congeladas, ok? Do propelante é um bocado de combustível congelado, não é tipo a nave a desfazer-se. É normal aquilo. Aos 6 minutos e 46, o booster vai começar a ligar os motores dele para fazer a reentrada. Ok, ok. Olha eles a ligarem já as coisas, as fences. Isto aqui, ok, equilibrar a nave. Isto acontece com o Falcon 9, só que o Falcon 9 é muito mais pequeno, é uma escala muito mais pequena. Mesmo assim é uma obra-prima. Será que eu vou conseguir fazer isto? Oh meu Deus. Ok. Ok. Isto é o computador de bordo que está a controlar, não está ninguém a controlar isto. Isto é um computador que está a controlar o booster. É um computador que está a controlar, ok. Ele ligou ainda nenhum motores. Está a entrar ainda. Está a entrar na atmosfera. E... Oi. Epa! Será que vai? Ok, está a ligar. Explodiu. Se calhar não conseguiram. Mesmo assim conseguiram trazer aquilo de volta para a Terra. É o que eu já estava a suspeitar. Estão a ver que eu já estava a suspeitar. Eles conseguirem ligar os boosters e aterrar calmamente na água ia ser uma sorte. Para não ter nada é porque explodiu. Explodiu ao desfez sem entrar na água. Caiu a pico. Eu também estava a achar estranho. Já estávamos a 1 km e não se tinha ligado nenhum booster ainda. Era muito estranho. Conseguiram aterrar o booster na água. Pronto. Fizeram o booster, mas... So far, we've hit controlled ascent. We're in the middle of that right now. We demonstrated the hot staging. Kate, as you said, cruised through that. We demonstrated controlled entry of the booster. Just stopped a little short of the engine relight, but hey, that's something we can learn for the next one. Yeah. Now that view that we just had moments ago was a live shot of Star Command. There you see it again. This is our mission control center at Starbase. Where vehicle operators are standing by. Now, the next milestone coming up is in less than a minute. At that point, ship will, or I'm sorry, actually it already has. Ok. Já está.
Fechou-se os motores da nave. A nave está em suborbital neste momento. Temos a Starship em suborbital, ou seja, imaginem a Terra e a nave está em órbita da Terra neste momento, mas é suborbital porque não vai fazer uma órbita completa. Está um bocadinho em órbita, mas vai voltar a cair. Agora só quando forem daqui a 40 minutos é que a nave volta a reentrar na Terra. Daqui a 40 minutos. Tudo correr bem. Quando for a 11 minutos de voo, mais ou menos, a nave vai abrir as portas, o payload das portas de carga, para testar, não é? Porque no futuro também vai servir para largar carga na nossa atmosfera e assim. Mas é brutal, meu. O booster pode não ter aterrado na água, mas eu tenho quase a certeza que no próximo lançamento eles já vão conseguir fazer com que o booster chegue e aterre calmamente. Tem sido brutal. Brutal. All 6 engines on the ship propelling us into orbit. We did see what looked like a nominal boost back burn. And then we did make it all the way to the landing burn this time. Didn't light all the engines that we expected, and we did lose the booster. We'll have to go through the data to figure out exactly what happened, obviously. So be on the lookout for information about that. But brutal. Wow, a ship in space. We've got a bunch of, as we said, ambitious objectives ahead of us. Over the next couple of minutes and pretty much over the next hour, where we're going to really, we've got the ship in space. We're now going to take advantage of this and try and learn as much as possible about some of the other systems, including that first ever Raptor relight in space. So it's just going to be incredible. So all of that still to come. The mission just started, but wow, what a liftoff! What a hot stage! What an amazing there in outer space. Agora é normal esta parte ser ligeiramente mais calma, não é? Mas neste momento eles estão constantemente a receber dados. 30 minutes or so, we'll be back around the T+40 minute mark, and that'll be só um segundo. continuing to coast, hit those ambitious test objectives, and then continue on to re-entry. We're not totally sure what video that we'll get, since that normally comes to us as we overfly ground stations, and we don't have a ton of those along our trajectory, but as we have video, we'll be sure to bring that to you. Starlink may be able to bring us additional communication paths today that will allow us to talk to Starship through re-entry with no communications blackout period. It's a possibility, but either way, we will be live for all of today's milestones. And of course, when we do have views, Puerto Rico. especially like the ones that we have now, which I just cannot get over. When we have views, we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T+40 minutes. PEZ door is opening. And there we just heard call it that PEZ door is opening, so that's great. First test. One of our test objectives today is to open and close that PEZ door. That's where we will deploy Starlink satellites from in the future. So great news there that that test objective is already underway. So come back here, stick around till T+40 minutes for coverage of Starship's deorbit burn demonstration, followed by its re-entry and what is sure to be an exciting splashdown. A porta dos payloads devia ser aberta agora, às 11h56, mas... estão muito sérios. Estão a acompanhar, uns a registar, outros a acompanhar, outros já devem estar a ver a data, a informação que receberam do booster. Já sei que não estar ali o Elon Musk. Eu estou admirado. A musiquinha que eles meteram. Olha aí ali a trajetória da nave. Muito louco. Naquele monitor. O booster é que foi uma pena. O booster foi mesmo com os porcos. Deixa-me ver aqui uma coisa. Se eu consigo vermos aqui outra stream entretanto. Eu costumo acompanhar. A ver o que é que eles estão aqui a falar.
Deixa eu ver. Mostly sure that they're gonna have perhaps onboard views. This time around, they're working way much better. You can see those upgraded Starlink antennas might be quite a beautiful upgrade that they have installed on these vehicles. Boy, I'm still processing everything, right? And the fact that we are in that coast phase right now, Starship is in that phase, and Agora, não estou a perceber porque é que eles não estão a mostrar. São as portas já a abrir, se calhar não devem estar a abrir as portas. Yeah, we have something for you because we like to celebrate milestones like this, right? Agora também não estou aqui a falar, como é que isto está aqui? Isto é aqui, dentro da nave? Oh! Isto é dentro da Starship? Agora tens musiquinha. Mas estamos a ligar tipo, para os serviços quando alguma coisa corre mal. Vamos só aqui andar se calhar um bocadinho para trás. Aqui nesta stream, enquanto está a dar aqui esta música. Enquanto eles não têm assim nada para mostrar por enquanto. Vamos ver aqui só ligeiramente o lançamento. Foi impecável, mas é que foi impecável. Foi impecável. Eles já dominam completamente a distribuição de combustível por todos os motores. Todos os motores acenderam-se e ficaram ligados o voo todo. Havia muita gente que estava a dizer que foi um golpe de sorte no voo passado. Eles acenderam os motores todos e mantiveram-se ligados por sorte. Mas depois é que se veio provar que não. Vem para aquilo. Aqueles motores. Brutal. Pois a separação correu maravilhosamente. A separação não podia ter corrido melhor. A separação não podia ter... It looks like progress. Onboards. Já foi a separação aqui? Eu não vi a separação. Preparation for the ignition of the Raptors should be out. Right. Oh my god. Yeah. A separação. Aqui fizeram aqui não gravaram a separação estes aqui. Mas aqui o booster. O booster aguentou-se muito tempo. Foi pena o booster de facto a 1 km da água ter-se espetado. Querem ver? Vamos analisar agora com mais calma. Ó, estão a ver 2 km. Os ventos também não ajudaram. Ele apanhou muitos ventos. Reparem, aparecemos assim que estamos na atmosfera mais densa, onde nós estamos, 4 km, ele começa a apanhar os ventos laterais e começa a apanhar muita turbulência e perde o controle. O computador bem tentou. Mas eles aqui já devem ter ligado isto. Mas eu percebi porque é que eles não ligaram aqui os motores, porque eles não querem ligar os motores enquanto a nave está instável. Porque se a nave inclina um bocadinho para a esquerda e os motores ligam, esquece, não apanham mais a nave. O computador primeiro quis tentar equilibrar a nave, centrá-la, que é para depois assim ligar os propulsores. Aqui ainda tentou ligar alguns, mas apagou-os logo e a SpaceX deve ter explodido com o booster a 1 km de altitude. Olha que engraçado, acabou 11. Mas já. Temos aqui, isto é dentro da nave. Estamos já à espera que abram as portas. Já está a dar música isto? Vamos ver isto aqui. Ok. Isto aqui, estão a ver isto aqui? Isto, na Starship não está com o interior. Imaginem uma casa por decorar. Estão a ver o recheio. A Starship cheio, entre aspas, é onde vai levar os astronautas, as acomodações, o material para levar à Lua, o material para levar a Marte. Por enquanto está completamente vazia. Mas isto é só para testar. E o que é que eles vão fazer? Eles vão abrir as portas e vão simular uma transferência de combustível. Porquê? No futuro vai haver duas spaceships e vão as duas deslocar-se. Vão as duas levantar voo. Uma levanta
voo, fica em órbita, a outra levanta voo e também fica em órbita. E vão se cruzar em órbita uma na outra, vão encostar uma na outra, esta parte aqui, esta parte da barriga, vão encostar uma na outra e vão fazer transferência de combustível, ou seja, uma vai transferir combustível para a outra. E é assim que vai ser possível depois levar a Starship para a Lua, aterrar na Lua, deslocar da Lua e vir para a Terra, ir a Marte, aterrar em Marte e levantar em Marte e vir para a Terra. É assim que depois vai conseguir fazer isto. E eles desta vez vão fazer uma demo, ou seja, uma simulação de troca de combustível. The Ascent portion worked just as expected. Depois também vão fazer uma, já não é uma simulação, é uma pequena amostra de experimentar ligar, voltar a religar, digamos assim, a reacender os motores do vácuo. A SpaceX, a Starship da SpaceX tem estes 3 motores. Estes 3 motores no centro são motores de vácuo. São motores que só quando se ligam de vácuo. Os outros não conseguem se ligar porque é preciso de oxigênio, não ligam. São motores de vácuo. E eles vão ter agora tentar ligar esses motores de vácuo a ver se conseguem reacender o motor. Eu não quero experimentar fazer isso. É tudo só informação que eles querem para adicionar a informação. Que é para o próximo voo já saberem como é que a nave se comporta, o que é que eles têm que dar upgrade, o que é que eles têm que melhorar. Aliás, a nave 29 já anda a ser testada, já estou a testar os motores e tudo, que é para ver se está tudo funcional. Agora, de certeza, vão averiguar o que é que aconteceu de mal, o que é que aconteceu com o booster, tudo, fazer os upgrades necessários e após esses upgrades necessários, vão instalar, né, esses upgrades necessários e depois é logo no próximo voo. O Elon Musk disse que este ano eles querem tentar pelo menos 6 voos. Vamos ver. Dê-me um segundinho. It's enormous. It is enormous. I love that we're seeing it rotate here because that means they're using those vents. Also, I'm seeing new things. I'll probably talk about this afterwards because obviously. Yeah, so I already can tell you this. Yeah. So this week's Starbase update, 2 things I can confirm: A, it's going to be long, and B, it's going to be written by at least 3 people. Because I know Alex has something to say about this, I know Ryan has something to say about this, and I have something to say about this. So it's gonna be like, we did this one time where we just sat together in a VC and just wrote one script, and I can tell you, this week's Starbase update, that's gonna be another one of these. Just look at how the ship rolls. You gotta think about, I was actually gonna bring this up on the booster side of things. We saw the booster maneuvering without the engines running. What that means is that it's using its own vents as the thrusters. This is probably the first time that I see a vehicle, a rocket, using its own vents to maneuver through space and through microgravity environment. It's quite crazy, and we see the same now with the ship. The ship is maneuvering. It's like rolling on its side, probably preparing for whatever up next. I believe the next thing is the cryo transfer. Hopefully we get some updates from SpaceX. But boy, that is crazy, right? It's like a new way of maneuvering in space and things like that. You don't need pesky extra thrusters or anything like it. Just release some of your pressure on your tanks and whatever. All of those things are part of the things that they are demonstrating, right? Right now, obviously, they have loss of signal. They tend to have those as they probably switch between Starlink satellites, or the ship just goes in a bad orientation for that. But they also have ground stations, so we'll probably get those views as well once they get into ground station views as well. It's just mind-blowing, I should say. Sometimes. Pois é, amigos, vamos lá. Desculpa lá eu ter saído assim de vez em quando, mas é que estes horários de lançamento para nós cá em Portugal, não é? Não ajuda nada. Hora de almoço, estar a fazer o almoço, estar aqui a fazer stream, a ajudar isto, fogo. É uma logística um bocadinho complicada. Tão complicada como lançar um rocket.
But then, I mean, how can you just be factual if you see Nós estamos aqui agora a ver esta stream. Porquê? Porque estamos à espera que a SpaceX nos dê algo mais do que música. O que é que está a acontecer neste momento para quem está a entrar agora? Neste momento o que está a acontecer é que as portas da nave, da Starship, as portas estão a abrir as portas de carga que era para testar. Is remarkable. And now we've got pretty much a spacecraft operating now as a result of this launch. The only thing I wanted to point out while we're waiting for some news on the next stage of this flight, we expect another milestone, in about 15 minutes, I think, for re-entry. But we did see that booster maneuver quite well. Agora, quem estiver aí a assistir, neste momento, se não acompanha o nosso Discord, tem os links aí na descrição da stream. O nosso Discord é como se fosse um Telegram, como se fosse o WhatsApp, o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. Não é nada difícil, nada de perigoso. É só entrar lá e podem entrar e conversar connosco. Ok, vocês vão entrar aqui, não vão ver nada disto. Vão ver só a sala de regras. Tem que ler as regras, clicar aqui no botão da lupa. As regras não é nada de mais, é regras de sala. Quando forem publicar uma fotografia, ensina-vos a publicar a fotografia, como é que devem publicar a fotografia. Depois tem aqui fotografias que eu e os restantes membros foram publicando. Dúvidas que as pessoas foram colocando. Estão aí do canal. Conversa de chat, temos aqui a conversa ontem e tudo, a tirar fotografias ao cometa. Por isso estejam à vontade para entrar, ok? Podemos ver aqui a plataforma de lançamento. Sim, até parece que ficou muito estragada, mas não, é perfeitamente normal. Está tipo só queimado por fora, mas isto nada com uma limpeza e uma nova pintura por cima, que é o que se faz sempre. Demoram que no máximo 2 dias, um dia não resolva. We know how to do that on the ground. There's gravity, right? But when you remove the gravity component, it's sort of the same thing as you know, trying to orient yourself. When you remove that, we Por isso, tem aí o Discord, se quiserem se juntar. Eu já vos vou dizer, eu tenho aqui os links. Aproveitar que eles só estão agora em conversa, estamos à espera. Não, aqui para baixo. Tem aqui, ó, estão a ver? Link Discord. Aqui é o Buy Me a Coffee, se quiserem ajudar o canal de alguma forma, de forma monetária, como o Ramos já fez, podem doar desde €1, R$1, $1, uma libra, ou podem inscrever-se por mês nestes grupos, ou €1 por mês, ou €2 por mês, ou €5 por mês, e no fim de cada vídeo vocês vão aparecer num vídeo. Imaginem, faço um vídeo de 15 minutos, no fim dos meus vídeos o vosso nome aparece consoante o vosso escalão. É uma forma de vos agradecer se quiserem de alguma forma ir ajudando o canal mensalmente. Este dinheiro todo que vai surgindo, como aqueles €3 do Ramos, nunca vão ser gastos para mim. Não vão ser gastos em compras, em cafés, nada. Vai ser só gasto em material para o canal, para fazer vídeos, melhorar, comprar se calhar um microfone que tenha proteção contra o vento, que eu às vezes não posso fazer vídeos lá fora porque está a vento. Comprar material de astrofotografia, poupar para um telescópio, para o ZWO ACR, que é o computador que depois permite-me fazer streams enquanto estou a tirar as fotografias. Por isso é só coisas que me ajudam aqui no canal. E podem também ver aqui a gallery, são algumas das fotografias que eu já fui tirando. Isto demora um bocadinho a carregar, mas são as fotografias que eu já fui tirando. Vocês podem aqui ver. O vídeo para esta fotografia está para sair, vai sair, penso eu, amanhã, ok? Por isso, as pessoas todas que entraram no canal recentemente podem ir para lá e pronto. E tem aqui o Discord, é só clicarem neste link e podem entrar no nosso Discord. Agora neste momento é um pouco de pausa. Estamos no momento de pausa. Vocês podem ver aqui, ou estão a ver as portas já abrir, ou já está ali mais aberto. Um pouco. Neste momento estão a abrir as portas de carga, só que elas são muito lentas. Olhem aqui.
intact spacecraft. Isto é dentro da nave, a Starship, ok? Estamos a ver o interior da nave que está neste momento numa espécie de órbita. Não é uma órbita completa, mas está em órbita, por isso é que se chama de uma subórbita. Vocês podem ver, está aqui, começou às 12h56 a porta a abrir. Temos aqui 28 minutos. O que é que aconteceu já entretanto? Devem ter feito. So there's one final thing that could go wrong here, right? That's the in-space relight of Raptor. Devem ter If that goes well in 12 minutes, fazer isto, que é transferir, uma nave que é transferir o combustível, ou seja, como eu já disse, as naves no futuro, uma nave vai transferir o combustível para a outra, que é que vai permitir levar a nave à Lua e a Marte, etc. Por isso, eu estou a fazer estas simulações que é para ir testando. I expected the booster, so the booster outcome is pretty much what I expected, that it will ace the boost back burn, it will probably go through re-entry more or less unscathed, but perhaps towards the end of that entry, not the entry burn, excuse me, the Em free, pronto. E então estou a fazer esse teste. Desculpa, é que eu não tinha a mensagem da live e eu estava a ler. Depois, o que é que vai acontecer? As portas vão se fechar, já devem estar para se fechar, elas não abriram totalmente, abriram só um bocadinho. É só para ver se aquilo funciona. Não adianta estarem a abrir a porta toda, que não há nada para lançar. E depois, o que vai ser perigoso é isto, que é, eles vão voltar a reativar o motor de vácuo. O que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma coisa boa, que ele reativa fixe durante um bocadinho, que é só para testar. Se não, o que é que pode acontecer? Se falhar, o motor vai explodir e a nave explode. Pronto, a nave explode em órbita e fica o voo por aqui. Vamos ver. Ainda faltam 10 minutinhos para isso acontecer. Vamos ter que aguardar. Isto, ainda não está a dar música. Agora, quem estiver por aí, que manda um comentáriozinho. Diga aí um olá, quero saber quem é que anda por aí. Ok, as portas já ficaram, door closing, ok. O espaço tem poucas estrelas, como é que é, coelho? Tu não consegues ver as estrelas assim, é a mesma coisa que se estivesses num sítio com muita luz. Já uma vez estivesses ao sol a brincar e depois entras dentro de casa e não vês nada. É um pouco como isso. No espaço a levares com o sol, a câmera a levar com a claridade do sol, também não vai conseguir captar nada. É isso, portas testadas. Impecável, o que esta empresa já conseguiu fazer é uma coisa absurda. Vamos continuar a ouvi-los. Para mais um bocadinho.
whether Então the é ship inglês. will go into a Mas qualquer coisa estamos aqui nós e vamos falando. where it goes short and then it burns forward, right, for that relight in space, or Oi, whether como é it que é, goes low Pedro? and then burns back. Não for apanhaste, that foi o relight in lançamento, pois space, não? and then it comes, you know, a little bit early in Pá, that depois se quiseres isto vai long estar re-entry aqui window that we showed ativo no earlier meu canal, before vai the ficar aí launch. gravado no meu canal That e long podes ir lá dar uma re-entry vista de olhos, ou podemos ver is a agora. very important one, 'cause that's Se what tiveres tempo eu allows posso them to andar um do that. bocadinho para trás So e vejo aí it o looks, at lançamento. least for now, that the ship, Pronto. you know, if that graphic Se is vejam um correct, is bocadinho, eu não me pointing importo. back. Ponho isto para So trás it will be e essentially também slowing agora estamos down, num and momento therefore we calmo. should see that speed coming Sim, já down. foi lançado. Posso pôr um And bocadinho what para happens- trás, what happens if se it quiseres, doesn't e fly? já I would ficas a imagine par do que é que está a gravity would eventually acontecer. take over here because we're not quite in an orbit. Yeah, it will re-enter over the Indian Ocean. It will be essentially in the same re-entry corridor, but I imagine that it will be further Sei que estás a trabalhar, out, por isso, se further, tiveres, se puderes, basically então that pronto. range, so to Então speak, olha, in that a nave, vamos trajectory, fazer instead aqui of being uma much recapitulação. A nave arrancou Yes. maravilhosamente bem. Vou 40 mostrar, I am so wait. seconds of I told you, We heard holes. about vou deixar ouvir. Vou deixar ouvir esta explosão. Olha lá, como podes ver, rebentou aqui com as câmaras todas. Todos os motores ligados, outra vez. A separação correu bem, eles aqui não mostraram, mas a separação correu lindamente. A separação correu lindamente. O que é que aconteceu depois, Pedro? Isto estamos a ver é o booster, é aquela coisa grande, é o heavy booster, é o que leva a nave ao espaço. Did you see how it's É a câmera que estamos a ver, isto aqui. Só o que é que aconteceu? Vamos lá mais para a frente. Repara, ela ali está a 63 km. Now, and you can see, O que é que aconteceu? O motor de bordo começou, quando a nave começou a entrar, então, a nave, quando começou a entrar na atmosfera mais densa da Terra, começou a oscilar. E não vejam do lado direito, não interessa, é o lado esquerdo. Tem um booster a voltar à Terra, ele ia aterrar no mar. O que é que ele ia fazer? Quando estava quase a chegar ao mar, ligava aos boosters, parava, tipo, pairava no ar um pouco e depois, puma, caía assim. Só que a entrar na atmosfera mais densa deve ter começado a apanhar muitos ventos e o computador de bordo começou a entrar em pânico, digamos assim. Repara-se o computador de bordo a tentar manter a nave. E o que é que acontece? O computador de bordo não vai ligar os motores para abrandar a nave enquanto a nave não estiver estabilizada. Porquê? Porque se a nave estiver inclinada para a esquerda e ligar os boosters aí, a nave começa a rodopiar, nunca mais consegue apanhar a nave. Então o que é que aconteceu? O motor de bordo fez aquilo que estava programado. Estava a tentar equilibrar a nave para depois ligar os motores. Mas quando ele conseguiu equilibrar a nave, já só faltava 1 km para... Já só faltava 1 km para bater na água e ele ia a 1321 km por hora ainda. Ele não tentou ligar os motores, mas... I think we might see some flight termination. We see some Raptors. Morreu. Pronto, e é aqui. Esta é a última imagem dele. Ele deve ter explodido ou quase entrar na água, a SpaceX explodiu, ou então ele caiu na água a 1011 km por hora e ficou desfeito. Mas é muito bom. É muito bom. Já conseguiste fazer a separação. Desta vez ele não ficou lá todo perdido no ar. Conseguiu acompanhar a trajetória dele. Reentrou na Terra. Simplesmente quando faltavam 5 km, que era quando ele ia ligar os motores, ele não conseguiu, perder o controle e entrou com toda a força na água. Por isso ficou desfeito. A nave, a Starship, continuou. Neste momento está em subórbita. O que é uma subórbita? Temos a órbita completa. O que é uma órbita? É estar ali à volta da Terra. Uma subórbita é ele entra em órbita da Terra, mas vai voltar a cair. Não faz uma órbita completa. Então a nave está programada para cair no Oceano Índico. Neste momento está em subórbita, já fez muitos testes, abriu as portas de carga para ver se funcionam, para testar, para recolher dados. Fez-se uma simulação de transferência de combustível, porque no futuro vai haver duas naves destas no espaço e uma vão se encostar e uma vai transferir o combustível para a outra, que é que vai permitir depois levar os astronautas para a Lua e para Marte.
Estão a fazer uma simulação. And E we've agora vamos fazer o próximo teste dentro de momentos. Vamos fazer o próximo teste, que é voltar a reacender os motores da nave espacial, mas os motores de vácuo. Porque até agora ligam-se os motores na Terra, tem oxigênio, é tudo controlado, é fácil, eles ligam-se naturalmente. Agora, voltar a reacender no espaço, no vácuo, não é? É outra história. Vamos ver, das duas uma, ou os motores reacendem vai ser durante uns segundos, fixe, a SpaceX recolhe esses dados para o próximo lançamento e já aprende mais coisas e está tudo bem. Se correr mal, vamos ver a nave a explodir. Não vamos ver, vamos simplesmente perder o sinal da nave. Neste momento estamos a perder o sinal da nave, é normal, ela está ali em órbita, ele vai e volta, vai e volta. Vamos esperar então agora para ver o teste. Pronto, é esta a recapitulação, Pedro. Não sei se foi muito rápido a tentar dizer tudo, mas é que eu estava com receio que fizéssemos este teste. Vai ser aos 40 minutos, falta muito pouco. We are coming up on our next major milestones, which is an in-space relight of our Raptor. Vamos ver, a partir de agora já é uma vitória. A SpaceX agora já ganhou, ele já ganhou. Tudo o que vier agora é só tipo mais um bónus. Yeah, that's right, guys. We should be just about. Mas atenção, mas ali, Pedro, acho que foi mais porque o computador precisa de upgrades, precisa de novos dados. Eles agora recolheram estes dados e vão programar o computador melhor, e acho que no próximo lançamento o booster já vai conseguir aterrar na água confortavelmente. That we can relight a Raptor engine on ship while it's gone through a coast, while it's in outer space, while it's in microgravity. Vamos lá ver se a nave, vamos olhar para aqui, já tem fio direito e vamos ver se a nave consegue ou se vai tudo explodir. This is going to be really important anytime we want to do in-space maneuvers in the future, like eventual deorbit burns, any of our translunar injections that'll have Raptor engines firing back up. We may not do it. There is all of the guidance is loaded into Starship's computer itself. So if it doesn't see the values that it needs to, we could just skip the burn. So we are waiting to find out if that's going to happen or not. If it doesn't, as we said in the beginning, we're on a pretty steep trajectory that we are coming home no matter what, regardless of doing a burn. Já dita. Agora pode acontecer três cenários. Pronto. O explodir, o acende fica tudo bem, ou então não acende. Não acende, pronto, a nave continua, porque a nave agora, desde que ela não exploda, a nave vai reentrar na Terra. Isso é inevitável, porque a nave já está a começar, já vai não tardar nada com, já está a ganhar speed. Porquê é que ela está a ganhar velocidade? Porquê? Porque ela, temos a órbita, né? Imagina aí um arco, ela já chegou ela até chegar aqui ao ponto, ela vai perdendo velocidade. Quando chega aqui ao ponto e volta a cair na Terra, começa a ganhar velocidade. Ela já está a ganhar velocidade, ou seja, já passou do ponto da metade da sua trajetória, digamos assim, e já vai começar a cair. Sim, a ideia é essa. A ideia vai ser, no fim, ainda falta muitos lançamentos até lá, mas quando tiver tudo operacional, a ideia é essa, sim, Pedro. Aliás, já estou a construir a segunda torre, porque a ideia vai ser, lançam o foguetão com a nave, o foguetão separa-se da nave e ele vai caminhar para a torre. Depois a torre tem os braços, assim os bracinhos, ele vai aterrar, a ligar com os motores, que é para vir com a velocidade controlada, a torre fecha os braços, o booster desliga os motores e ele assenta nos braços da torre. Talvez este ano isso ainda venha a acontecer, mas se isso acontecer, acontece só lá para dezembro deste ano. Eu diria dezembro deste ano, mas eu apostaria mais se calhar para inícios do ano que vem, calhar janeiro. Mas tudo depende, vamos ver como é que as coisas funcionam. Não é? Pode acontecer um dia acontecer um desastre qualquer, vamos esperar que não, e a nave explodia na torre, lançamento. Ok. Temos aqui, ela já está a entrar, ok. Está a entrar. Os motores, não sei, acho que os motores não conseguiram ser testados, não percebi.
Não through the aconteceu weight nada. that Starship leaves behind. Por isso não Now, sei this is only the se... second time that we're testing Starlink during re-entry. Acquisition So of Não even sei though se we vamos do have these conseguir, great se eles conseguiram visuals testar os now, motores ou se não. don't be surprised if we manage to get some signal hiccups through. Está aqui We're still Proper learning Transfer about Demo what that wake complete. will actually look like in practice and whether we're able to get that live continuous high-speed data during re-entry. Não Yeah, diz that's aqui right. And nada. one of the really primary reasons we want to use Starlink is to just gather as much data as possible. It's been said the data is the payload on one of these flights, where we're putting this flight hardware in a real flight environment, trying to learn about it as much as possible. Re-entry is going to be a really critical phase of flight. We really want to know how the ship's going to perform, especially that heat shield, as we're going through the hypersonic re-entry. So if something were to go wrong during this re-entry, we want as many paths as possible to collect that Agora, information, that a data. partir de agora, amigos, eu acho que a nave vai explodir a reentrar. E vocês estão aqui a ver isto aqui é o heat shield, é o que vai estar a aguentar o calor. Eu acho que ela vai explodir ao reentrar. Mas vamos ver. Mas já estamos no fim, malta. Já estamos Now, no fim. Starship manages to make it all the way through re-entry. We'll collect valuable data on Aos 49 Starship minutos flying through the ela Earth's começa a atmosphere reentrar. at Neste momento já está a hypersonic descer, speeds, mas meaning, aos 49 more than minutos vai five- at reentrar. this point, Olha, will be more podem than ver five ali a times the nave. speed Olhem a of nave. sound. Olhem a nave a endireitar-se. Now we're watching these live views. Olha a nave a HD views endireitar-se, by a the pôr a looks of it, thanks to barriga Starlink. contra a You can atmosfera, see que é para that aquecer the a flaps barriga e não there aquecer a on parte de the trás. ship might be actuating. Brutal. Oh, Certainly some incredible brutal. A visions câmera aqui of vai a planet derreter. Earth Eles vão ter posto a behind câmera do outro lado. Starship. Oh, reparem, olha, Now, we've estão a already ver? validated Starship's A nave, o ability to computador de bordo a fly, tentar equilibrar a and nave. land Ela estava at assim, ela agora subsonic está speeds. You might recall a this tentar from orbital equilibrar-se. flights from a few Oh. years ago, and we can see those. Vamos a reentrar, já estamos a reentrar. Atenção que vai ser mais cedo até do que estava So getting previsto. data on aspects like heating and control while traveling way faster than we did before is going to be critical to eventually bringing ela starships está a virar. back from space Ela está a virar for ao rapid contrário. reuse. So I mentioned those flaps. That's one of the things Ela está a virar ao contrário. Ela se entrar assim vai explodir. Ela está a girar, não sei se faz parte ou não, mas nota-se que o computador de bordo está a tentar controlá-la. Isto vocês estão aqui a ver a mexer é porque a câmera está dentro de uma das pás da nave, nos flaps. Oh, olha já ficar vermelho. Ui, a nave está torta. A nave está torta. Oh, já está a começar a aquecer. Ela se girar agora vai explodir. Se a nave não conseguir equilibrar agora, ela vai explodir. Ok. Ok. Está a conseguir manter, está-se a conseguir manter. Let's go. Oh, que lindo, meu. Não vires. Não vires. Right now, it is not. The Starlinks are Views brought to you by Starlink. Yeah, the Starlinks are still Não communicating vires. and still capturing the data. Oh, and the shit, video ela está a that we apanhar o see calor here. aqui, mas do outro lado. Shiva, this is just absolutely E ela está a entrar incredible torta. views. We've never seen anything Anda, like this amiga, não before. andes This is torta, the vira-te. biggest flying object ever in space. Absolutely, Kate. And it's important to note with the ascent burn that we did Aliás, esta was sim to vai get us espetar na to água orbital com toda a velocities, força. even though we were on a nearly orbital trajectory. Jesus, já So the vocês estão a heating and ver the como é que isto loads é entrar na that Starship is going atmosfera. through right Olhem now para isto, o are what calor it que a nave would be sente. getting if it were recovering Oh, eu não acredito que eles vão conseguir aterrar a nave. have views through Ok, vamos lá, 89 km, ainda há muito quilómetro pela frente. This is the furthest and fastest that Starship has ever flown. 26 mil km por hora, malta. Será que vai conseguir? Olhem para esta imagem, mano. Que cena brutal! What the hell? Isto é brutal, up to meu. 2,600 degrees Fahrenheit that those heat shield tiles are dissipating as we are re-entering. Yeah, now this was one of the critical, or rather the key mission objectives that we were hoping to hit today. We have never, Será que ela vai this is the aguentar? fastest and furthest that Starship has ever flown. So this Será is que the ela first vai time that we're aguentar? getting to collect this re-entry data and understand how these 18,000 hexagonal heat shield tiles are working together to protect the belly of Starship as it re-enters the Earth's atmosphere.
Olhem o que é que a nave sofre a entrar na atmosfera. 80 kilometers altitude. The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system. Sim, sim, a for atmosfera Starship, trava-nos, por isso é que está a as it sentir re-enters isto. the atmosphere. Tem a fricção toda. Já agora vi que recebemos aí um subscritor enquanto estava em stream, obrigado aí. Ok, vamos perder agora a ligação, se calhar não. Isto é outra coisa, atenção. Ter imagens destas a reentrar na atmosfera é brutal. Nunca se conseguiu. Nunca se conseguiu, nunca. Isto é por causa da Starlink, dos satélites da SpaceX, da Starlink. São bem bons. Poluem os céus, é verdade, eu como astrofotógrafo não gosto disso, mas... Oh, explodiu. Não explodiu nada, ok, não explodiu. Eu ia dizer que explodiu porque parou de receber dados ali, mas... Oh meu Deus, olha que brutal. Eles estão todos iPads. Eu não estou a ver ali o Elon Musk, eu não sei como é que o Elon Musk não está ali. Of the atmosphere resulting in this plasma field, or excuse me, the blanket that is potentially blocking the Starlink terminals right now. So we'll bring those views back to you if we get them. But right now, for those of you that have recently joined, Starship is será que eles vão conseguir aterrar a nave, meu? Estamos na reta final aqui da stream, amigos. Mais 10 minutos para aí e a nave da Terra, de certeza. Tudo correr bem. Obrigado às 33 pessoas que até já agora já apareceram por aqui. Isto é um momento super crítico. Ok, parámos a receber informação. Vamos ver. Das duas uma, ou fora da atmosfera, não é? Não está a haver comunicação, ou a nave explodiu. Vamos ter que esperar. E era brutal se eles conseguissem aterrar a nave lá. Mas ela estava a se portar bem, vocês viram? Ela estava a se portar bem, não aguentou muito tempo. Vamos ver se aguentou, não. Não estou a gostar do facto de não estar a receber mais informação, mas isto é normal. Para quem é mais novo, se calhar não sabe, mas quem é mais velho deve se lembrar dos vai-vens, certo? Os vai-vens a aterrar havia ali cerca de 5 minutos em que não havia comunicação nenhuma. A ficção destrói os meteoritos, é verdade. What's helping Starship survive through this period of entry. We're not sure how far we're going to make it. Again, this is the furthest that we've gotten in our test flight, but the further we fly, the more data that we can get, and that's ultimately the measure of success here. Protetor não só contra os meteoros, como contra as emissões raio gama do Sol e foguetes também do espaço. The booster and Starship itself. A gente não sabe, mas o espaço tem uma constante transferência de energias de raios gama por todo lado, supernovas que já aconteceram há milhares de milhões de anos, que andam aí a viajar por todo lado. A Terra é constantemente bombardeada. Ok, vamos lá ver. Até agora não há mais nenhuma informação, malta. Now, you mentioned before the flaps, again, that the flaps are protected by the flat heat shields like I have. There are 4 of those positioned on Starship, 2 at the forward end or the top end, and 2 at the bottom or aft end. And they operate independently to aerodynamically control the vehicle's attitude or positioning during atmospheric flight and enable precise landing at the intended location. So today we are intending to splash down in the Indian Ocean. And we're hoping that we can make it that far, but regardless, it is an exciting end to what has been an exciting day. Absolutely, and I mean, we've had some tests in the past. We had suborbital campaigns where we have tested out the aerodynamic flaps at subsonic speeds, so that's below the speed of sound. At hypersonic speeds, well, supersonic speeds first, so faster than hypersonic speeds. So that's more than 5 times the speed of sound. As comunicações que não estão a atingir ainda, temos que esperar. Ou então a nave explodiu a entrar na atmosfera, vamos ter que esperar. E agora, daí eles sabem ainda, vamos aguardar. Mas também se dentro de minutos não ocorrer informação nenhuma nova, é porque ela se desfez. Mas é muito bom. So we're not there yet. We're about 10 minutes away from that point. So again, that is when Starship will be traveling slower Olhem para isto. Olhem bem para isto. Olhem para esta imagem. Isto é lindo, meu. Olhem para isto.
And so right now we're still waiting to see if we're going to get data back from this ship. We might be in a bit of a blackout period right now. So still waiting to hear the status on it. But yeah, we got to the actual entry portion of today. We started into peak heating, which was just a really big milestone. Starship is pretty unique in the way that it re-enters, especially for some of the closest parallel has been the space shuttle. When we're comparing Starship to like when we bring a Falcon 9 booster back, we're talking about 20 times the energy given the velocity that we're moving at, and all of that energy just gets converted into heat, and then we need to use those tiles to just help dissipate that heat. They're not ablative like you would see on something like Dragon, which uses an ablative in the capsule shape. So they are these tiles that are made to be reusable. So any data we're getting on the actual temperatures it was seeing during heating, all of that is just really hugely valuable. Where Starship is really unique is, and Kate and Shiv have talked about it a couple of times, is once we're through this kind of hypersonic section and we get down to the subsonic. And that's where we really learned a lot and proved that Starship's really just its basic shape could work. And we did that during the suborbital campaign. Again, if you compare it to the shuttle, which entered, it had the wings, it had a similar heat shield system, but it had wings, and then was almost flown like a glider once it re-entered and was down to those subsonic speeds. With Starship, we're not doing that. We're just coming straight down. We'll hit terminal velocity, which with Starship is around 200 miles an hour. And then we use a flip maneuver to ignite those engines, do a landing burn, and then touch down on the ground. So you don't need a runway. We're doing that, again, designed because when we go to the moon, when we go to Mars, there's not going to be a runway there for Pois é, us. verdade. And so O que ele está a dizer é que a maneira que eles construíram a nave é de propósito mesmo para aterrar assim. Como eles querem aterrar na Lua, querem aterrar em Marte e na Lua não vai haver uma pista de aterragem como no vai e vem, não é? Como o vai e vem aterrava aqui na Terra. O vai e vem não podia aterrar na Lua nunca. Ele precisava de uma pista de aterragem. Will be on just a normal mission Ver o que é que eles dizem aqui. to our previous flights, which were headed out to Hawaii. So we go through peak heating and then we hit subsonic, and then Starship splashes down in the ocean. Again, we're not doing a landing burn on this flight, and we're not expecting Starship to survive the impact. We're not going to be recovering any of the hardware. For now, though, we are just still waiting to see if we're going to get some signal back. We're currently at a loss of signal with Starship. Don't know for sure what its status is, and so we're just continuing to listen in. But it was pretty incredible seeing the flaps. Pois bem, vamos esperar. Eu acho que a nave já explodiu. Para ser sincero, eu acho que a nave explodiu a entrar na atmosfera. Mesmo assim aguentou muito tempo. Ela não estava a entrar lá, porque ela tem que entrar literalmente assim, na atmosfera. Isto é o escudo protetor, estão a ver? Ela tem que entrar assim. Se ela entrar assim de lado, o calor começa a bater, a aquecer na parte que não é protegida. E começa a derreter o metal, começa a derreter tudo e há naves antigas, entendem? Tem que ser assim. A parte da proteção tem que mesmo bater ali assim, como fosse a bater umas palmas. Não pode estar ligeiramente inclinado para nenhum dos lados. E ela estava a inclinar. Gliding in, going back to a runway on Starship, because we're landing vertically, we are basically coming down, and then we've seen this during the suborbital campaign. We're not going to see it today, but during the suborbital campaign, we did the flip maneuver and then light our engines for a landing burn. And that's also really important for some of our other terrestrial destinations. That we don't have as much of an atmosphere on Mars. There is pretty much isto é um teste que eles fizeram há cerca de 2, 3 anos atrás. Foi a primeira nave a conseguir aterrar. Eles aqui levantaram a nave deu um flip, ou seja, girou assim e aterrou. Isto é o que vai acontecer. É o que eles querem fazer. Só que uma coisa é isto, uma coisa é levantar da Terra, ir a 10 km de altitude, voltar para trás e aterrar a nave. É uma coisa. Como vocês viram, a 20 mil km entrar para a atmosfera e depois ainda por cima virar a nave e aterrar assim. Vamos esperar mais um bocadinho, malta.
Quando for 1 hora e 2, não tivermos recebido nada, é porque a nave integrou-se na atmosfera e acabamos a stream por aqui. Já sabem, o vídeo, aquele vídeo para quem é novo aqui no canal e entrou por causa da fotografia e quer saber como é que se faz master fotografia daquelas, eu tenho aqui outros vídeos, mas especificamente aquela, o vídeo vai sair amanhã, provavelmente amanhã ou sábado. Eu já acho que é amanhã, estou a pensar amanhã, volta das 9 horas aqui em Portugal, por isso aí no Brasil às menos 4 horas. É um vídeo muito maior do que o normal, ok? O vídeo já, o vídeo tem mais de meia hora. É um passo a passo a explicar o material todo e o procedimento no Serial, no Deep Sky Stacker, no Photoshop para ter uma imagem assim. How do we get Starship to survive orbital velocity atmospheric entry, and we hope to find out soon. Yeah, I mean, we talked about rapid iteration and how we do design. Part of our philosophy is testing early and often and trying to test in a way that is as flight-like as possible. But there's only so much you can do in a chamber where you're trying to simulate the atmosphere in a laboratory. So there's nothing quite like when the heat shield tile hits the atmosphere in flight to gather that wonderful data and prove out some of the analyses and probably teach us a bunch of things that we didn't quite get right. For sure. And obviously for those of you that have been watching along with us, those were incredible views to see of that entry period where we saw the heat generating because of friction as the belly of Starship was, making contact with the Earth's atmosphere, and that resulted in some plasma. We believe that we're in a bit of a blackout period at the moment. We are expecting the vehicle, if it's still alive, we would be expecting the vehicle to be approaching subsonic or slower than the speed of sound speeds. É 1:03. Quando daqui a 3 minutos, a nave, se ainda estiver inteira, ela vai ficar a velocidade mais lenta do que a velocidade do som. E aí já se tem que só ouvir, já tem que se ver a imagem. Vamos ver. Vamos esperar. Fiquem aí mais uns minutinhos e já vamos embora. With Dragon missions that he's supported. Yeah, absolutely. And we are hearing through some of the telemetry that we did. It did look like we lost Starlink and our TDRS data flow at the exact same time. Now, if both of those signals are cutting out at the exact same time, that could mean we lost the ship. It has been several minutes since we've gotten any data from Starship. We are waiting just a couple more minutes just to see if we can get any additional confirmation that that is 4 one minutos data de point live e that we're acabamos aqui. tracking, A nave and that desfez. could Brutal, mesmo assim conseguiram. Era o que eu tinha dito, a nave ia se desfazer e entrar na atmosfera. Logo antes desse stream comecei a dizer isso. Mas, coisa linda. Which was just really incredible to see a Starship coming back from space after getting all those views from space for the very first time. So we'll just keep on listening in on the loops here, see if we hear anything over the next couple of minutes. And that might bring a close to a pretty successul day so far. Foi brutal. Vamos esperar mais 2 minutinhos, malta. Mas já a partida é o que ele estava a dizer. É que eu já estava a desconfiar. A nave perdeu-se. Porquê? Porque perderam o sinal do Interlink e o sinal com as informações da nave. São 2 sinais diferentes, exatamente ao mesmo tempo. O que leva a crer que a nave desintegrou-se a entrar na atmosfera. Mission control down at Starbase. So these are all the folks who are experts on the various different systems, taking a look at the live data that we did have. Probably in mission mode still. Foi o que eu estava a suspeitar. Eu disse que o booster ia... Eu disse que o booster eles iam conseguir separar-se, mas depois não ia conseguir entrar na água. Ou seja, ia se espatifar na água, não iam conseguir fazer uma aterragem controlada. E disse que a nave, a Starship, a nave se ia desfazer e entrar na atmosfera. E acertei. Podia ter ido para as apostas. Which
honestly was always on the table. We didn't know how far it was going to get. The further Ficou we muito. could Ela não fly and the estava. more data Ela, we could fica que eu collect digo, ela não was estava always the assim. biggest win. Ela estava a And entrar so de lado. regardless A of, entrar de lado if we começou a did lose the aquecer a parte vehicle onde and tem we are not proteção. able to, Começou a derreter e make it all the way desintegra-se. to our intended splashdown, note that we Começa a weren't queimar intending circuitos to que não recover deve. this O vehicle, computador de either bordo desliga-se e vehicle, ela the começa a. Super Heavy booster, nor the Starship. We weren't intending to recover either of them. They were both going to basically hit at terminal velocity and break up upon contact with the surface of the isso. ocean. So we're standing by to hear whether or not we are going to be able to Amigos, get telemetry readings back. é isso. But we are Ela ficou possibly desfeita. anticipating Obrigado aí a news that we todos lost Starship due pela to Stream 2. basically a double blackout Foi from outro TDRIT and lançamento Starship. brutal, Starship magnífico. data Cada at vez a the time. SpaceX está a impressionar mais. Porque ela erra e logo no lançamento a seguir consegue superar esse erro e ir mais além, o que é uma coisa brutal para uma companhia destas. Nem há nada conseguia fazer coisas assim. Por isso, foi um voo bem sucedido como os outros todos. O quarto lançamento, de certeza que já devem conseguir o booster a chegar à água, desta vez aterre lentamente e só caia lentamente, não se desfaça. Não caia a 1000 km/h como foi hoje. E que a SpaceX passe a atmosfera e se despegue na água. Aposto que vai ser esse o quarto lançamento, os objetivos para o quarto lançamento. Ainda ficou no ar os motores voltaram-se a reacender ou não na órbita. Isso eles não chegaram a dizer, como não havia sinal. Fica a ver isso. Mas pronto, amigos. Grande abraço. Fiquem bem. O vídeo vai sair amanhã. O vídeo está do lado do Facebook, daquela tal fotografia, vai sair amanhã. Já sabem, os links estão na descrição para entrar no nosso Discord, que é a mesma coisa que um grupo do WhatsApp ou do Telegram. Vocês podem falar connosco, partilhar as vossas fotografias, partilhar as vossas dúvidas. As vossas dúvidas, ok? Está aqui. Vocês podem partilhar tudo, está aqui as dúvidas, alguém tirou dúvidas e eu fui tirando as dúvidas, as vossas fotografias. E também podem entrar no... Podem também entrar aí no link do Buy Me a Coffee e podem ajudar aqui o canal se quiserem. Se entrarem no membership, que é uma subscrição mensal, o vosso nome aparece no fim de cada vídeo meu, com mais 10 minutos. Por isso, grande abraço, fiquem bem e vemos então aí amanhã na estreia do meu novo vídeo. Grande abraço, amigos.